Boa noite a todos, é com grande alegria que estamos aqui para mais uma palestra em nome do Centro Espírita Caminho do Evangelho. Convido a todos a fazermos grandes reflexões nessa noite, diante do que vai ser apresentado e diante de nossas próprias vidas, com o tema Renovações Inevitáveis da Vida. E para iniciarmos então o trabalho, convido a todos à prece inicial. Vamos lá. Vamos agradecer este momento em que estamos aqui, podendo refletir diante dos ensinamentos de Jesus, que possamos ter um bom aproveitamento diante disso, colocando em prática nas nossas vidas. Pedimos em especial a todos os nossos irmãos desencarnados neste momento, seja pelo Covid ou por qualquer outro motivo, para que possam ser acolhidos e amparados no mundo espiritual. E para aqueles que ficam com grande vazio, com grandes dores, que também recebam o amparo necessário para serem fortalecidos diante da vida, que possam todos cumprir com os desígnios de Deus. E que Deus nos abençoe e nos fortaleça para tudo isso. Que Jesus esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Então, diante do tema que foi trazido, Renovações Inevitáveis da Vida, encontrei um texto no livro Lázaro Redivivo, do Espírito Irmão X, pelas mãos de Chico Xavier. E o nome desse texto é Anjo da Saúde. E eu peço licença para narrar com as minhas próprias palavras, para que a gente possa dar continuidade à palestra e aos nossos pensamentos diante de tudo isso. Então, um homem muito angustiado, de repente invocou a proteção de Cristo e clamou em lágrimas copiosas, dizendo: Jesus, por favor, Jesus, atenda-me. Eu não aguento mais tantas dores, tantas angústias. Sofro dia e noite, as minhas noites são ansiosas, de dores e sofrimentos, e são de muita vigília. E durante o dia me dilaceram ainda mais a carne e os ossos. São tantas dores, Senhor, que não sei mais descrever o que sinto. Peço que restaura-me o físico e a alma, que está tão enfraquecida que a fé já me falta. Tende piedade, Senhor, dos meus sofrimentos. Eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso de Ti. E aquele homem ali, ajoelhado e de braços abertos, que olhava para os céus como se visse o próprio Jesus, quando Jesus percebeu, ouvia realmente aquela prece. E assim que Jesus ouviu a prece, chamou o anjo da saúde e pediu que fosse ver o que acontecia. Então, aquele bondoso anjo surgiu diante do moribundo, com olhos cheios de lágrimas e realmente muito sofrimento. E aquele enfermo que olhava ali para o céu, tentando achar Jesus, de repente, como estava em êxtase, devido aos pensamentos tão profundos, chegou a ver aquele anjo aparecer à sua frente. E logo, falando com o anjo em sua prece, que continuava: ó meu Deus, eu sou atendido, um anjo, um mensageiro divino na minha frente. Eu lhe peço, eu lhe imploro, eu não aguento mais as chagas que dilaceram o meu corpo. O meu corpo já está apodrecido de tanta chaga. São dores e sofrimentos
do qual eu não posso nem explicar. Eu peço por piedade, socorre-me, socorre-me, emissário de Deus. E aquele anjo ali bondoso afagou-lhe a fronte e exclamou àquele doente: meu amigo, eu peço agora que ponha a consciência nos seus lábios e me responda. Você tem vivido de acordo com a lei de Deus? Conforme a vontade de Deus, sem ceder aos seus desejos mais profundos? Você tem vivido até agora amando a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como fosse você mesmo? Tens dedicado as suas faculdades ao serviço do próximo conforme a lei divina? E aquele homem que estava acostumado a mentiras e a enganações, naquele momento, diante daquele anjo com tamanha autoridade moral, não teve forças para mentir. E foi dominado pela verdade, dizendo em soluços: não, na verdade eu ainda não servi a Deus, nem conforme as leis divinas. Mas mesmo assim eu lhe peço, compadeça-te de mim, pois a enfermidade me consome dia e noite, estou em desespero. E mais uma vez aquele emissário bondoso passou a destra na fronte do mendigo da saúde e lhe perguntou: você estará disposto a esquecer o pretérito criminoso? Desculparás fraternalmente a quem quer que seja sem hesitar, mesmo aqueles que lhe desejam o mal? Terá coragem de auxiliar aqueles que vê como inimigos? Como o doente lançava um olhar muito angustiado que já respondia naturalmente às questões do anjo, o anjo continuou: você terás coragem de perdoar sempre, esquecendo as ingratidões, as injúrias e as pedradas? Recomendará Deus a seus adversários, percebendo que necessitam mais que ti e que necessitam do seu próprio testemunho? Exercerás a piedade, beneficiando as mãos aqueles que te ferem sem esforço? E naquele momento, como as forças da consciência não deixasse mais que traísse a verdade, aquele doente responde: não, eu ainda não posso, eu ainda não consigo. E aquele anjo continuou: você deixará de emitir pensamentos desarmônicos sobre a felicidade do próximo? Partilharás alegrias do vizinho, do amigo, como se fossem as tuas próprias? Você ajudarás aqueles irmãos que já são felizes, mas a coroar a própria existência? Não, eu ainda não posso. Terás muita disposição para manter viva a própria esperança, compreendendo a paciência que Deus tem, que nos guarda milênios incontáveis, e também conseguirá então entender os seus irmãos que estão em luta ainda? Saberás manter o silêncio quando este for o necessário e que auxiliará melhor o seu próximo? E o desventurado suspirou com uma tristeza muito profunda e disse: não, eu ainda não consigo proceder dessa maneira.
Você defenderás a tua saúde, não deixando levar pela leviandade das ofensas e dos delitos verbais que possam cair sobre ti? Não, eu ainda não sigo esse caminho. Poderás viver com legítimo respeito à natureza, conservando o seu vaso carnal em equilíbrio, para que possa ajudar a ti e ao teu próximo também. Experimentarás o prazer de ser útil com toda sinceridade, despreocupados de gratidões e recompensas ou reconhecimentos? Não, eu ainda não posso. Ó, meu amigo, ainda é cedo para solicitar o socorro da saúde, porque se você ainda não sabe viver, perdoar, esperar, compreender, ajudar e servir de acordo com as leis de Deus, ainda vais ter que lutar muito com a enfermidade. Não peças vantagens que você ainda não sabe receber. Peças, roga ao Senhor que te dê forças, equilíbrio e coragem para fazer as reflexões que lhe são exigidas no momento. E aquele emissário carinhoso fez um gesto de adeus àquele enfermo, e aquele enfermo, ainda buscando pelo olhar uma luz que ainda irradiava, gritou: ó, enviado do céu, eu confiarei em Jesus. E o emissário olhou com bondade e disse: sim, eu sei. Isto, porém, não basta. É necessário que Jesus também possa confiar em ti. Então, realmente, o anjo foi para as esferas superiores, onde tinha muito trabalho a realizar. E diante desse texto, então, comecei a analisar como se fosse o próprio planeta Terra, num coro único, que fizesse uma única voz, pedindo esse auxílio aos céus, a um anjo da saúde que viesse nos salvar. E refletindo mais profundamente, então, se esse mesmo anjo fizesse as mesmas perguntas ao planeta. Se nós que estamos aqui somos capazes de andar conforme as leis de Deus, de perdoar, de fazer a caridade, sem aguardar nada em troca, sem aguardar um agradecimento. Se somos capazes de nos manter em casa para preservar a vida do outro, se somos capazes de lançar as nossas mãos em auxílio do próximo, sem olhar se aquele próximo já nos feriu, nos magoou ou fizesse o que fizesse. Qual seria a nossa resposta a cada uma dessas perguntas que esse anjo fez a um doente? Porque se levarmos em consideração que o planeta é cada um de nós, o que cada um de nós individualmente seria capaz de responder a esse anjo da saúde. E acima de tudo, na última pergunta, na última afirmação que esse anjo nos fez, que nós ainda ousamos a falar que a nossa fé está falida, que estamos desanimados,
que estamos exaustos e cansados e que rogamos e ainda assim dizemos que temos fé em Jesus. No fim das contas, depois de todas essas questões. Mas e aí? Será que Jesus pode contar conosco? Nesse momento de regeneração, onde são pedidas tantas coisas para analisarmos, em especial o nosso interior. Será que Jesus consegue contar conosco? Bom, ele consegue, né? Mas será que nós estamos dispostos a nos esforçarmos a ponto de que essa confiança realmente possa ser verdadeira? Então, se trazemos todos esses pensamentos para os dias atuais, diante de tudo que vivemos, porque neste momento nós podemos dizer com toda certeza que o momento presente é o momento de maior intelectualidade que o planeta Terra já viveu. São tantas coisas, tantos aperfeiçoamentos, tantos progressos, né? A própria tecnologia que nós temos hoje, diante dessa pandemia, por exemplo, em que um único celular nós conseguimos fazer tudo o que quisermos, trabalhar, fazer aula, fazer academia, dançar, o que nós quisermos, reuniões, fechar negócios, um contato com um amigo, reuniões, tantas coisas fazemos através de um único celular. São programações, né, apps, várias coisas que nos facilitam toda a vida, compras. Nós nem precisamos realmente sair de casa se não quisermos, porque compramos remédio, comida, roupa, tudo através de um celular. E a própria astronomia, né, com tudo que vem desenvolvendo, a área da saúde, quem diria que nós teríamos uma vacina feita em menos de 1 ano? Além do mais, todas as pesquisas desenvolvidas em cima da própria doença do Covid. E tudo isso também desenvolve outras áreas, a engenharia, a mecânica, porque pensemos, né, no maquinário para poder produzir todos esses números de vacinas, né? Hospitais que são levantados em 1, 2, 3 dias. Quanto desenvolvimento, quanta inteligência envolvida em tudo isso, sem contar o banho de informações que temos diariamente de tudo que necessitamos, do que quisermos. No entanto, vivemos também o momento do maior número de doenças mentais jamais registradas no planeta. Doenças que mal conhecemos, umas conhecemos um pouco mais, outras um pouco menos, e outras que surgem que parece que é diariamente. A própria depressão, que há muitos anos nós falamos e que mal sabemos ainda desvendá-las. Porque existem vários graus e diferentes tipos de depressão também. Mas por quê? Porque temos diferentes tipos de seres humanos, de almas e de espíritos, todos diferentes. E se trata de um transtorno, de doenças da alma que precisam ser aprofundadas criteriosamente. Além do mais, falamos de pandemia, de mortes, isso e aquilo, mas não paramos para falar da pandemia que há anos corrói a sociedade como um todo, que é a pandemia da drogadição.
né, que mata dezenas de pessoas, usuários e as famílias juntos. Somos um povo intelectualizado, cheio de informações, mas completamente ignorantes naquilo que mais aflige a sociedade como um todo. E isso por quê? Porque nós não paramos para notar os primeiros movimentos que a doença faz lá em casa, a depressão, por exemplo. Não paramos para analisarmos mais profundamente aqueles que cometem suicídio. Não paramos para prestar atenção nos primeiros sinais que a drogadição dá dentro do nosso lar. E só vamos olhar para isso quando essas doenças, quando tudo isso está altamente impregnado, quando já está chegando no fundo do poço. Porque daí já não cabe mais a nós ver ou não ver, ela se apresenta sozinha. E daí nós somos obrigados a percebê-la e a olhar. E a gente também só olha se acontece lá dentro de casa. Porque se for lá no vizinho, no parente, isso e aquilo, não diz respeito a mim. Então nós vamos vendo um contraponto de uma coisa a outra e não consegue entender muito bem por que de tudo isso. Mas daí a gente vê que a família está envolvida em tudo isso. Está nos faltando raiz. Perdemos a raiz familiar. E das gerações que estão chegando, não estamos fazendo com que essa raiz se aprofunde. Então a arvorezinha começa a crescer, a raiz está meio para fora da terra e vai encontrar como se fixar lá fora da terra. Então o primeiro vendaval que vem, leva essa arvorezinha, porque não tem jeito, ela não está fixa o suficiente. Eu gosto de fazer a seguinte analogia, né? Porque nós também deixamos de fazer essa ponte com o lado espiritual. E nós nunca podemos esquecer que somos espíritos vivendo uma experiência na carne e que não somos matéria, carne, que vamos de vez em quando viver uma experiência lá no plano espiritual. E se pararmos para pensar nisso, nós podemos fazer a seguinte analogia. Se hoje eu tivesse que mudar de país, por qualquer questão que fosse, profissional, estudo, ou porque realmente eu sempre quis morar em outro país, tanto faz. Então, eu vou para esse outro país, mas toda a minha família, amigos, pessoas que eu gosto e que são ali do meu elo de ligação, ficam no meu país de origem. Então, quando eu chego lá naquele país, o mínimo que eu vou querer fazer é manter o contato, né? Com o meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, com os meus amigos, né? Então, é lógico, uma vez por dia, talvez uma vez a cada 2, 3 dias, eu vou querer entrar em contato para falar das diferenças que tem lá, né, da cultura, das dificuldades que eu estou tendo, do que eu gosto, do que eu não gosto, da saudade que eu sinto ali do meu país de origem, porque afinal de contas é o meu país de origem, né? A minha família, eu preciso ouvir a voz, eu preciso me reconectar com aqueles que ficaram lá no meu país de origem. E isso vai acontecer, claro, que muito mais forte no início ali, né? Quando eu acabei de me mudar. Talvez com o passar do tempo se distancie um pouquinho esse meu contato, né?
Mas eu ainda assim terei essa necessidade. E também porque daí eu já estou mais fortalecido. Só que se a gente deixa de fazer esse contato, digamos que eu mude e que por qualquer motivo eu simplesmente deixo de fazer esse contato. Eu vou acabar me aprimorando lá, vou acabar fazendo as minhas coisas, arranjando novos amigos, me adaptando, com certeza. Mas vai ser muito mais difícil, muito mais doloroso. E talvez a minha vontade de voltar chegue antes do que eu imagino. Agora, se eu mantenho esse contato, se eu mantenho, né, essa rotina até que eu me adapte, né, e vá ganhando essa força, fica muito mais fácil, muito mais leve esse processo, até que a adaptação realmente aconteça definitivamente. O problema é que a gente vem nascendo, né, vem aparecendo aí na Terra, reencarnando, e esquece desse contato com quem nós deixamos do lado de lá. Com o mundo espiritual, com a nossa espiritualidade, com Deus, com Jesus. E vamos perdendo essas raízes. E chega num determinado momento em que estamos lá, né, naquele país, naquela terra lá, em que nós começamos a nos achar perdidos, vazios, porque daí começamos a correr atrás de nada, né? Nos sentimos desgastados, estressados. Quando percebemos, vemos o quanto é inútil tudo isso que eu corri atrás até o momento, que não me preenche em nada, muito pelo contrário. E não vou criando elo de ligações e intimidade com aqueles que estão ali à minha volta. Por quê? Porque a minha raiz está fragilizada. Como eu não tenho forças, autonomia suficiente e coragem, né, diante do eu mesmo, eu próprio, porque as minhas raízes estão enfraquecidas, o meu elo que eu vou criando ali vai ser muito fragilizado, vai ser muito superficial. E a mesma coisa acontece quando a gente reencarna. Se eu não mantenho, não fortaleço esse elo espiritual, se eu não me preencho daquelas coisas que realmente me são úteis, eu vou ficando fragilizada na intimidade daqueles que estão ali à minha volta. E daí a gente cai naquilo que a gente está vivendo. Então nós recebemos um convite para conviver um pouco mais íntimo com aqueles que estão lá em casa. Com meu esposo, com a minha mulher, com o meu parceiro, com os meus irmãos, com os meus filhos, com os meus pais, seja lá com quem for que eu more. E de repente eu percebo que eu pouco conheço os meus filhos. E daí bate um desespero. Que eu pouco conheço o meu próprio marido, o meu parceiro, aquela pessoa que está ali comigo. E daí bate um desespero. Que a gente percebe que a gente só dorme na mesma casa, mas a gente não vive. Então o convite vem para esse olhar mais íntimo, para a gente se entregar um pouco mais àqueles que estão ali. Se eu não conheço meu filho, então eu estou tendo uma grande oportunidade de fazer isso, de conviver um pouco mais com ele, de saber um pouco mais de suas necessidades, de ajudá-lo, de amá-lo de verdade. E do meu esposo, a minha esposa, o meu companheiro, seja lá quem for que vive comigo, eu estou tendo a oportunidade de resgatar aí
algo que ficou perdido em algum momento, né? De poder conversar, de poder retomar uma relação que talvez já nem existisse mais. De saber um pouco mais, então, o que você gosta. Qual o seu prato preferido? Qual a sua música preferida? O que você gosta de fazer? Tem algo que você fez e ainda gostaria de fazer e ainda não fez? Parece bobo isso, né? Puxa, mas eu vivo há 20 anos com a pessoa, 30, sei lá, 18, 10. E daí, será que eu não sei o que ela gosta? Pergunta, porque pode ter mudado. O prato preferido pode já não ser mais aquele. A cor preferida já foi uma e agora é outra. O sonho de fazer alguma coisa talvez já tenha passado aquele momento e agora ele sonha com outra coisa. São oportunidades que estão sendo dadas a nós e que nós estamos perdendo. E sabe o que mais assusta? É quando eu escuto as pessoas dizendo assim: ai, quando tudo voltar ao normal. E eu pergunto, mas o que é normal? Normal é agora. Eu não posso ficar esperando algo que nunca mais vai ser como era. O que é normal que a gente está esperando? Já faz um ano, quer dizer que quem está esperando voltar ao normal perdeu um ano fazendo o quê? Não existe normal. O normal é aquilo que nos é dado todos os dias e que a gente tem que vivenciar, porque é daqui em diante, não é o que está lá atrás. O normal é a gente que vai fazer diante das dificuldades que estão sendo apresentadas. Nós temos escolhas todos os dias quando acordamos, do que vamos fazer do nosso dia. Nós vamos olhar para ele e esperar o dia que volte a ser como era, que a gente não precisava ficar trancado dentro de casa, nem sair de máscara, luva e não sei o que lá. Ou a gente vai viver ele como está sendo apresentado e aproveitar o melhor possível, fazendo o que é de melhor em nós para que isso seja possível. São as oportunidades que nos são apresentadas diariamente. São as renovações inevitáveis da vida para o nosso progresso. O progresso do planeta, o progresso individual de cada um de nós. É difícil? É difícil. Muito difícil. Porque nós não tínhamos vivenciado nada disso, né? É uma outra, um outro quadro que está sendo nos apresentado para analisarmos, mas que nós temos que nos adaptar e temos que saborear tudo isso. Estamos passando por dores? Muitas. Dificuldades? Muitas. Mas também estamos tendo novas oportunidades. Oportunidades de viver a família que ainda não foi vivida. Oportunidades de resgatar alguém que está perdido aí dentro. Alguém que está perdido dentro de mim e que eu ainda não encontrei. Se você não tinha tempo antes de fazer alguma coisa, de ler um livro, de fazer uma meditação, de escutar uma música, de fazer uma caminhada ou uma atividade física em casa, se não puder caminhar na rua, então aproveita. Não fica esperando voltar ao normal, porque caso volte ao normal, você também não vai fazer. Porque é agora que é o momento. E se com tudo isso que estamos passando a gente não entendeu isso ainda,
Então vai ficar difícil. Fica difícil. Porque o que vem pela frente é cada vez mais desafiador. Não tem menos do que isso, né? A gente não regride, a gente só progride. O máximo vamos estacionar, né? Diante das nossas teimosias, do nosso egoísmo, daquilo tudo que a gente não sabe analisar ou não quer analisar conforme a realidade. Então a gente vai ficar estacionado um pouco nesse momento tão árduo que estamos vivendo, infelizmente. Mas à medida que formos abrindo a nossa mente, o nosso coração, as novas possibilidades e a ver a vida de forma diferente, de forma mais proveitosa para cada um de nós, então isso vai acontecendo naturalmente. E tudo vai ficando mais leve e Jesus vai poder confiar em nós. Né? Então, para finalizar, eu gostaria de fazer a leitura de um texto, que é justamente o texto Renovações Inevitáveis da Vida. Esse texto ele encontra-se no livro Encontro Marcado, de Emmanuel, através de Chico Xavier. E eu vou fazer a leitura para que a gente não perca nenhuma vírgula desse ensinamento. Pausar para refletir ou refazer. Nunca, nunca estacionar para censurar ou lamentar. Em toda parte, em qualquer tempo, vemos a vitalidade do universo a exprimir-se incessantemente. Árvores lançam fora de si as folhas inúteis e deitam vergônteas novas. Sementes, lembrando fragmentos cadaverizados da natureza, são confiadas à terra que as fecunda, transfigurando-as com o tempo em gigantes no plano vegetal. Em teu próprio corpo, o princípio da ação constante se manifesta. Enquanto te guardas independente na esfera dos próprios pensamentos, milhões de células trabalham em teu favor. E a gente nem para pensar nisso, não é? Alimenta-te e não te preocupas com os fenômenos da nutrição. Isso ocorre naturalmente no seu corpo. Dormes e múltiplas operações fisiológicas se efetuam em ti, sem que precises tomar disso imediato conhecimento. Queiramos ou não, reconhecer a verdade, estamos mergulhados no oceano da energia divina, tanto quanto o peixe está dentro d'água. Nós, porém, as criaturas humanas, somos almas conscientes, erguidas ao regime da responsabilidade pessoal ante os privilégios da razão, e com quanto hesitamos e nos movamos em Deus. Conforme a feliz assertiva do apóstolo Paulo, somos livres para pensar, imaginar, criar e estabelecer, gerando causas e consequências na esfera dos nossos próprios destinos. Daí a necessidade de nos enquadrarmos nos planos do Supremo Pai, quanto à edificação da felicidade de todos, aceitando e abençoando as renovações que se nos façam indispensáveis. Acreditar na força do bem e cooperar com ela na sustentação da harmonia geral é imperativo da lei divina, de cuja execução não nos é lícito desvencilhar.
se intimados pelas circunstâncias a necessárias alterações na experiência cotidiana, louvemos a providência divina e vejamos como dirigir convenientemente as nossas possibilidades para que se faça o melhor com o nosso auxílio, na obra do progresso e do aprimoramento em nós e fora de nós. Em quaisquer óbices que nos tentam barrar a jornada evolutiva, procuremos a superação deles através da contínua ação no bem de todos. Comparemos a nossa tarefa a um navio lançado ao mar. Tempestades sobrevêm e rochedos surgem, obrigando-nos muitas vezes às mudanças de rumos. No entanto, se cada um de nós se mantém fiel no posto de trabalho a que foi conduzido, com aplicação sincera ao próprio dever, nenhum perigo nos impelirá a desastre, porque se o homem coopera, Deus opera em nós. A humanidade somos a equipagem na embarcação enorme do mundo. É preciso jamais esquecer. É preciso jamais esquecer que Deus está no leme. Então, meus amigos, esse é um pouquinho da reflexão que eu gostaria de trazer para cada um de nós, dentro dos nossos lares, nós como indivíduos, que possamos refletir sobre tudo isso, esse texto maravilhoso que Emmanuel traz para a gente e que parece que é exatamente para esse momento, né? Para que possamos nos fortalecer, tirar os maiores ensinamentos possíveis de tudo isso que estamos vivendo e que dessa forma possamos um dia dizer que Jesus pode confiar em nós. Então eu agradeço e para finalizarmos eu convido a todos a nossa oração de encerramento. Então vamos agradecer este momento, essas reflexões, todos esses ensinamentos que a espiritualidade nos traz, esses textos que podemos mergulhar a fundo e tranquilizar os nossos corações com tudo que é escrito, que está nos livros, no Evangelho. Que possamos realmente ser gratos por tudo isso, por essa doutrina consoladora de nossos corações, mas que acima de tudo possamos ser úteis na tarefa divina, diante das renovações inevitáveis da vida, em nós, e para todos aqueles que estão nesse navio grandioso conosco. Pedimos o amparo, Senhor, de nossas dores, angústias, fraquezas. Pedimos força, Senhor, para levantarmos diante de cada queda. Para aqueles que desencarnam, principalmente neste momento, que possam ser acolhidos e amparados. E que nossas orações e nossos pensamentos sejam cada vez mais elevados, a fim de envolver o planeta numa atmosfera de amor e de paz. Fique conosco, Jesus, hoje e sempre, que assim seja. Eu agradeço, muito obrigado a todos.